Agora então vamos falar um pouquinho sobre o programa de regularização ambiental. Finalmente essa regularização chegou, a regularização desse programa. Isso era algo que nos preocupava muito, porque o produtor rural muitas vezes nos perguntava: estou fazendo o cadastro ambiental e o que vai acontecer depois disso, né? E enquanto não tivesse o programa de regularização ambiental, ele não tinha este conhecimento. Muitos produtores também tinham assinado termos de compromisso com o órgão ambiental e não sabiam como deveriam proceder de acordo com esse termo de compromisso assinado, como seria daqui para frente. Portanto, essa foi então uma outra questão que veio bem claro, regulamentado no programa de regularização ambiental, nesse decreto. Esse decreto 2711, ele vem então, vamos só deixar bem claro. O novo Código Florestal, a Lei 12.651, ela estabeleceu dois instrumentos de regulamentação ambiental: o Cadastro Ambiental Rural e o Programa de Regularização Ambiental. O Cadastro Ambiental Rural é a porta de entrada do produtor para essa regulamentação. Então, um cadastro bem feito vai ser a porta de entrada para o produtor rural entrar no Programa de Regularização Ambiental. Nesta data, 4 de novembro de 2015, implantou o Programa de Regularização Ambiental do Estado do Paraná e estabelece normas gerais e complementares. Ela vem então e regulamenta a Lei Estadual 18.295, que é esta lei que implantou o Código Florestal aqui no Estado do Paraná, e dispõe sobre as formas, prazos e procedimentos para regularização ambiental das propriedades rurais no Estado do Paraná, em cumprimento à Lei 12.651 de 2012, que é o novo Código Florestal. Muito bem, Carla, mas o que eu preciso fazer para acessar, para aderir ao Programa de Regularização Ambiental? Primeiro passo que eu tenho que dar: fazer o Cadastro Ambiental Rural. A inscrição no Cadastro Ambiental Rural é o primeiro passo que eu vou ter que dar para aderir ao Programa de Regularização Ambiental. Então, quando eu fizer o meu CAR, no último item lá, vai ter informações. Deseja aderir ao Programa de Regularização Ambiental? Se eu tiver déficit de área de preservação permanente, se eu tiver déficit de área de reserva legal, se eu tiver multas anteriores a 22 de julho de 2008, se eu tiver qualquer questão na questão de áreas consolidadas, eu devo aderir ao Programa de Regularização Ambiental. Veja bem, quando eu vou no CAR, existe a intenção de aderir. Eu não estou aderindo ainda, a intenção de aderir. Eu vou marcar sim e eu faço então a intenção de aderir ao Programa de Regularização Ambiental. O segundo passo então é assinar o termo de compromisso. Quem vai me chamar para assinar o termo de compromisso? O órgão ambiental. O órgão ambiental então vai chamar para assinar o termo de compromisso, que daí sim, esse é o mecanismo de adesão ao Programa de Regularização Ambiental, que nesse termo de compromisso vai descrever as medidas a serem tomadas pelo produtor rural para adequação do imóvel rural às exigências do novo Código Florestal, prevendo então sanções em caso de descumprimento. E o terceiro passo qual é? O PRAD. O que é o PRAD? Se necessário eu vou fazer o PRAD. O PRAD é o Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas ou Alteradas. Ou seja, é na verdade uma receita de bolo do que eu vou ter que fazer lá na minha propriedade. Vai estar descrito lá detalhadamente no PRAD o que eu vou fazer, quantas mudas eu vou plantar, quais as espécies que eu vou plantar na APP, quais as espécies no caso de reserva legal se eu vou plantar, se eu vou fazer a reserva legal consorciada com espécies nativas e espécies exóticas, que isso o novo código me permite, e então vai estar descrito no PRAD. Ficando bem claro que para propriedades menores que 4 módulos fiscais, esse PRAD pode ser de maneira simplificada. Para produtores maiores que 4 módulos fiscais, esse PRAD então tem que ser feito através de um técnico que vai recolher uma anotação de responsabilidade técnica. Nesse termo de compromisso novo que eu vou assinar com o órgão ambiental, o que ele tem que ter? Tá? Eu só vou assinar esse termo novo, termo de compromisso, se o produtor tiver um passivo ambiental a recuperar, tanto nas áreas de APP,
de reserva legal ou uso restrito. Aí sim ele deverá assinar um termo de compromisso. Se ele não tiver, não há necessidade dele assinar. Isso tem que ficar bem claro para o produtor rural. Caso o produtor não consiga cumprir esse termo de compromisso assinado no tempo previsto, ele deverá informar o IAP, através de requerimento explicando os motivos de não cumprimento para análise e possibilidade de prorrogação. É muito importante isso. Se o produtor chegar a um determinado momento, por questão de chuva, por questão de formigas, cortadeiras nas áreas de APP e não conseguir cumprir esse prazo, ele deve então fazer um requerimento para o órgão ambiental com um prazo de antecedência, solicitando então a prorrogação desse prazo, tranquilamente. Esse sim, então, tem que ficar bem claro que esse termo de compromisso, no momento que ele assina esse termo de compromisso, é o termo de adesão ao PRA, que será assinado com o IAP. Quais essas informações que devem constar no termo de compromisso? Primeiro, o nome, qualificação e endereço da parte compromissada. Segundo, os dados da propriedade ou posse rural. Terceiro, o número do recibo do CAR dos imóveis envolvidos. Então, lembrando que o cadastro ambiental rural, ele passa a ser o CPF da propriedade. Ou seja, todas as propriedades rurais, daqui para frente, vai ser exigido o cadastro ambiental rural. Quarto, a localização da área de APP, reserva legal ou área de uso restrito a ser recomposta, recuperada, regenerada ou compensada. Quinto, a lista de compromissos a serem cumpridos pelo proprietário, que será um resumo da descrição detalhada constante no CAD, metas de execução dessas ações, prazo de cumprimento dos compromissos assumidos apresentados através do cronograma de execução previsto no CAD, mecanismo de controle do cumprimento das obrigações, que poderá ser por meio da entrega de relatórios anuais, imagens, informações eletrônicas ou outro. Só explicar um pouquinho esse item, como é que é. Esse item é o seguinte, ó. O produtor rural, de tempo em tempo, e isso vai estar descrito no termo de compromisso, ele de tempo em tempo ele vai ter que apresentar para o órgão ambiental relatórios ou imagens ou informação eletrônica, alguma informação a respeito do que ele tem que cumprir no termo de compromisso. Então, tem que ficar muito claro isso quando ele assina esse termo de compromisso. De quanto em quanto tempo ele vai apresentar esses relatórios e o que vai ser esse relatório, o que vai ser composto desses relatórios. Sanções aplicáveis pelo descumprimento do termo de compromisso, sendo que as multas serão de até, no máximo, 10% do valor do investimento previsto. Lista de sanções e processos existentes relativos à supressão irregular de vegetação ocorridas antes de 22 de julho de 2008 e que serão suspensas pelo período em que estiver sendo cumprido o termo, e o fórum competente para dirimir eventual litígio entre as partes. Então, essas são as informações que têm que constar quando eu for assinar o termo de compromisso.